Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cortex Talks. O nosso local aqui é onde AI e inteligência de go-to-market se encontram. Hoje tenho o prazer de receber aqui Roberto Leivas, diretor de desenvolvimento do KFC, profissional de expansão, né, gestor de expansão já há longa data. Roberto, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, vai ser um prazer. Maravilha. E para ajudar a gente aqui nesse bate-papo, Suzana Figoli, nossa VP de produto aqui da Cortex Gel Fusion. Suzana, muito bom. Tá estreando aqui, né? Primeira vez. Um prazer estar aqui com o Roberto. Suzana é muito importante, é difícil estar Bom. trazendo aqui para gravar com a gente, mas graças ao Roberto a gente conseguiu essa moral. Obrigado, Suzana. Aliás, Roberto, eu estava olhando no LinkedIn que eu falei, conheço você, eu chutei, né? 10 anos. Aí eu olhei, faz 25, 26. Isso aí. Então, assim, o Roberto é um baita profissional com super experiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. De expansão são 29, mas quando eu conheci você era no Carrefour. Exato. A sua empresa Champion. tinha até outro nome. Era Ion. Exato. E era Champion, né? Era Champion, Rede Champion no Rio de Janeiro. Exatamente. Isso aí. Muito bom. Olha aí, maravilha. Já viram que esse episódio vai ter muita história para contar aí. Show de bola. Roberto, vamos começar então já puxando o gancho aqui, né? Dado que a Suzana deu a deixa pra gente. Conta um pouquinho aí sobre a sua história, sobre a sua trajetória, só para o pessoal que está escutando a gente aí te conhecer um pouquinho melhor, né? E depois já pode emendar aqui no primeiro tema do KFC, né? Você assumiu aqui essa posição no KFC recentemente, né? Tem aproximadamente uns 8 meses. Uhum. E aí depois eu queria ver um pouquinho, né? Qual que, dado toda essa tua bagagem, toda a tua experiência, que você vai contar um pouquinho externa, qual que tem sido ali o primeiro diagnóstico do que você está encontrando do KFC aqui Brasil e como que você está pensando a tua estratégia e planejamento de desenvolvimento aqui, dado esse novo desafio que você acabou de assumir. Bom, como eu falei com a Suzana, são 29 anos de expansão. Comecei há muito tempo atrás numa célula imobiliária dentro do Bob's. E de lá para cá foi uma aventura muito bacana, com grandes empresas e segmentos diferentes. Eu fiz expansão, e quando eu falo expansão, não só a parte imobiliária, mas também a parte de franquia e um pouco também da parte de engenharia, apesar de que engenharia de fato somente agora com a KFC. Mas eu trabalhei com Bob's, trabalhei com Carrefour, trabalhei com Pão de Açúcar, trabalhei no Starbucks, Spoleto, Droga Raia, e uma outra drogaria que não existe mais lá no Rio Grande do Sul, onde eu morei. E também, por fim, foram 7 anos no McDonald's, antes de assumir essa posição e esse desafio no KFC Brasil. A minha sorte que eu tive nessa caminhada foram as pessoas que eu conheci, com quem eu aprendi muito, com diretores e gerentes que eu tive, que me ensinaram. E a gente pode dizer que um profissional de expansão, com experiência, ele é formado por um pedacinho de cada profissional que ele conheceu, que ele teve uma identificação, que ele teve uma formação e que acaba formando a própria metodologia dele de análise, porque os manuais de livros são bem legais, mas a experiência de profissional de expansão é formado com professores. E eu, graças a Deus, tive bastante bons professores nessa caminhada. Maravilha. Muito bom. E nessa caminhada você trabalhou, como você falou, em empresas dos mais diversos setores. Então, supermercados, drogarias, você falou. Agora você está focado no KFC e você também trabalhou muito tempo no McDonald's. Você vê alguma grande diferença no jeito de você, como profissional de expansão, agir em empresas tipo fast food com essas outras que você trabalhou? Tem um pouquinho, sim. Eu acho que o fast food, ele é da nossa essência, ele é muito dinâmico, né? O varejo é dinâmico. Só que a expansão de um ponto de venda de fast food, ele não te espera, ele não aguarda uma análise muito demorada, porque o mercado é muito competitivo. A gente está vendo aí o avanço das redes de drogarias, porque simplesmente a nossa população está envelhecendo. Então, é um mercado cada vez mais pujante e com um crescimento cada vez maior. Se você não for ágil nas suas análises, nas suas decisões, negociações e todos os trâmites, você pode perder o ponto para eles, você pode perder os pontos para uma construtora,
porque nós lidamos com as grandes cidades, as melhores localizações já estão bem adensadas. Então, você não tem muito ponto disponível. Ah, eu faço expansão em shopping. Mesmo em shopping, tem muito entrante, tem muita marca, e você tem que ser mais ágil. Quando você faz a expansão de um supermercado, por exemplo, a gente tinha a opção de comprar o terreno, então a gente opcionava o terreno por 6 meses, um ano, e fazia toda uma análise mais demorada, um trabalho. A gente brincava que o que a gente faz hoje num mês de levar 3, 4 projetos para aprovar, na minha época do Carrefour, demorava 2, 3 meses para se levar um projeto para a diretoria aprovar, porque Pelo você tinha tempo que nós estamos vivendo hoje ou pelo tipo de negócio? os dois. Pelo tipo de análise que você tem que fazer quando você compra o terreno daquele tamanho para um empreendimento que mobiliza um investimento tão grande e também tudo que está envolvido, você faz um complexo, você não faz só um supermercado, e também pelo tempo que a gente vive, porque naquela época a gente não tinha Google, a gente não tinha IA, a gente não tinha as ferramentas que hoje facilitam a vida do profissional de expansão. Então, hoje, o profissional de expansão ele tem que, eu brinco com a minha equipe, tomem cuidado, porque daqui a pouco vocês vão fazer a expansão só sentado da cadeira. E nada substitui a visita no campo. Eu ia perguntar isso. Quanto que tem de sola de sapato e quanto que tem de análise de dados, de desk research hoje em dia nessa função? Eu acho que precisa ser ainda meio a meio. Nada substitui a visita do ponto. E se você vai fazer um restaurante, um fast food, é bom você ir no final de semana. É bom você ir nos horários que você tem a maior venda. Aonde você vende mais? Almoço e jantar. Então não adianta você ir 10 horas da manhã para você ver o fluxo de pessoas, que público vai passar. Uma coisa que eu falo para minha equipe sempre, por onde eu passei, a gente não faz mais expansão no supermercado. Mas o supermercado, por exemplo, só um exemplo, ele é muito bom para você visitar e ver o tipo de público daquela cidade, para ver como é que é o comportamento daquele consumidor, porque ali ele está mais livre, ele está mais solto como shopper, né, como comprador, e você vê mais o comportamento dele. Mesma coisa num shopping center. Eu não vou fazer a loja no shopping, mas se tiver um shopping perto, visite o shopping. Veja como é que é o comportamento dessas pessoas. Estão passeando, elas estão com compras, elas são famílias, são pessoas individuais, porque tudo gira em torno da trade area, ou seja, do mini mercado que você vai inserir a sua unidade de negócio. Então, se você fala de mini mercado, você tem que ser um especialista do mini mercado. Para você ser um especialista do mini mercado, você vai ter que gastar sola de sapato, como você disse, e andar bastante e entender dos geradores de fluxo. Já estou me antecipando algumas perguntas, provavelmente, que você vai fazer, mas dos geradores de Fica à fluxo, vontade, vamos. da concorrência, onde está teu cliente, para onde ele vai, por que que ele vai para lá, por que que ele passa por lá, quem é um público flutuante, quem é o público que reside. Tudo isso, os dados do geomarketing e agora com IA te ajudam. Mas uma coisa é você ver um número frio e outra coisa é você ver o mercado Essa é a acontecendo. minha pergunta. Então, na verdade, a sola de sapato ela entra como um validador de todas as análises que você fez, porque muito do que você colocou aí você já consegue, né? No Desk Research. Análise de fluxo, perfil, Isso. densidade, enfim, onde reside. Você acaba indo lá e usa também esses pontos de venda estratégicos, supermercado, shopping, para entender o comportamento das análises que você já fez. Então, isso vem a posteriori, Sim, normalmente. sim, normalmente é posteriori. E é um validador, sim, porque ainda bem que as decisões ainda não são tomadas pela IA nas empresas, são tomadas por pessoas. Então, se você vai convencer alguém a fazer o projeto, Te dá mais propriedade você de tem que ter argumentação, propriedade do que você claro. vai falar. Se você só olha um mapa, fica pobre o teu discurso. Você não tem a capacidade de, não é vender, mas de convencer alguém a colocar um alto valor de investimento para expandir uma marca. Eu lembro que uma vez eu tive que aprovar para um cliente, né? Aprovar um ponto, estava um comitê enorme. Aí era no Rio de Janeiro. Eu sou daqui. Aí a gente apresentando, terminou, o pessoal levantou, foi falar comigo, você conhece melhor o Rio do que a gente. A gente aceita tudo que você falar. Porque a gente, e aí? Mas eu tinha feito esse campo que o Roberto falou, porque os dados são frios, né? Agora, você falou do campo e falou do trabalho anterior, você falou mais ou menos meio a meio. Uhum. Mas você não acha que com IA e todas as tendências analíticas, né, que a gente está vendo, em termos de tempo, aqui você consegue ser mais rápido,
Mas no campo você tem que ir com o mesmo cuidado. Sim. Você acha que esse meio a meio não seria em tempo, mas seria em importância para a tomada de decisão, talvez? Sim. E principalmente nós, os dinossauros, com mais de 25 anos de mercado, a gente está ficando raro. Está vindo uma nova geração aí e a demanda continua tendo necessidade de fazer expansão. Então, a IA usada de forma correta na avaliação dos dados, ele permite que uma galera mais jovem, com menos experiência, consiga analisar melhor a parte dos dados. E com alguém experiente junto, indicando, ensinando, levando isso com ele junto no mercado, na sola de sapato, você tem um encaixe. Veja bem, um profissional de expansão, a gente já ouviu isso em algumas empresas, demora pelo menos um ano e meio para você formar uma pessoa do jeito que você quer. Ah, mas ele vem com experiência porque ele já fez expansão na empresa tal. Ok, era a empresa tal. Cada empresa tem sua forma de analisar um ponto, de ter um processo interno de aprovação de investimento. Você demora, às vezes, um ano e meio para aquela pessoa não somente ter propriedade pela visita no campo, mas também entender o negócio da empresa, entender qual é o produto que ele está expandindo, qual é o serviço que ele está expandindo. Demora um tempo. A IA vai ajudar nisso. Quando você tem uma equipe mais jovem, em formação, a IA ajuda essa galera e ajuda o mais experiente também a validar toda a experiência, porque a gente, graças a Deus, para profissional de expansão, a gente mora num país continental. São vários. A gente Brasizinho. fala que são vários Brasis. É multimercado. Quando é multimercado, tem muita coisa que confunde. E tem muita coisa que você só vai conhecer de fato se você morar no lugar. Você tem algumas coisas básicas para entender a cidade. Mas tem entendimentos. Eu já morei no Rio, já morei em São Paulo, já morei do lado de Porto Alegre, morei no Nordeste. Eu tenho essa facilidade. Mas antes de morar em São Paulo, eu fazia trabalho em expansão aqui, eu achava que eu entendia São Paulo. Eu entendia o básico. O profundo de São Paulo, só você estando no final de semana, você estando vivendo a cidade, conhecendo as pessoas da cidade. A IA pode entrar nisso. Ela pode trazer... Porque a IA nada mais vai ser alimentada pelo conhecimento das pessoas. Vai aprender com as pessoas. E conforme ela está sendo usada nesse processo, ela vai estar pegando a experiência da galera mais antiga e transformando isso em ferramenta para toda a equipe, para toda a Perfeito. empresa. Agora, isso que você falou, né, dos muitos Brasis, também aprendi isso no campo. Às vezes você, sei lá, você nasceu em São Paulo? Nasci no Rio, sou Então, carioca. assim, carioca, Você né? não viu quando ele falou das cidades, É do Rio de verdade. Janeiro foi que ele deu aquela pausa, Aos tipo, dois o aqui. melhor lugar para morar, então. E que é mais difícil de fazer a expansão do Brasil. Porque De tá entre rua, o mar, principalmente. montanha, Não é tem fácil. favela, tem as situações de cada bairro. É complicado a expansão do Rio. Mas essa cabeça, Valorizando quando a você terra. vai, sei lá, expandir no Nordeste, por exemplo, você tem que tirar o chapéu de carioca, né? Sim, E olhar para aquele sim, mercado sim. com a cara dos consumidores, Sim, com o jeito dos sim. consumidores de lá, né? Sim. Quem trabalha com varejo, principalmente com expansão de varejo, não pode ter preconceito. Perfeito. E no preconceito no sentido de ter o preconceito formado daquela região. Não dá. Ah, eu entendo um pouco que Recife é meio que São Paulo do Nordeste, Salvador é o Rio do Nordeste. É, mas não é. Só você indo lá para ver, porque você vai ver que o baiano é diferente, o pernambucano é diferente. Cada público e às vezes cada região de grandes cidades são distintos, são diferentes. Então, assim, eu acho que o profissional de expansão ele tem que ter os dados, tem que ter sola de sapato, mas ele tem que ser, na essência, também um profissional de varejo. E ele tem que entender que ele está fazendo a loja para uma pessoa chamada cliente. Ele tem que entender esse cliente. Explora um pouquinho mais o que você chama de profissional do varejo. Que é essa? Tem que ter uma cultura do varejo. Ele tem que entender que o varejo é dinâmico, que você tem toda uma cadeia por trás. Você não vai fazer uma loja brotar em Rondônia e não pensar na logística, no abastecimento, na parte, por exemplo, de operações. Na KFC, por exemplo, quando a gente fala de expandir para o mercado, a gente fala em criar um setor, fazer uma quantidade mínima de lojas para ter um profissional nosso morando naquela região para ele operacionalizar as lojas. Tem que pensar na equipe que vai tocar a loja. Né? Tem que ter Vai uma tocar o massa negócio. crítica para você ter uma equipe naquela região. Tem que ter uma massa crítica para ter uma quantidade de lojas que comporte uma equipe, comporte todo um processo. Ah, mas tem cidades que só cabe uma loja, então a gente tem que desenhar um caminho de expansão.
o bom exemplo disso é o interior de São Paulo. Muitas cidades cabem uma loja de cada marca, mas você faz um caminho de Os expansão. bandeirantes. Por exemplo, a rodovia Bandeirantes, os eixos viários em São Paulo são muito legais para você fazer um caminho de expansão. Então, você faz um caminho de expansão pelos eixos viários, você atende operações, você atende supply, você atende o caminho do expansionista, porque ele já está fazendo contatos, às vezes, com pessoas que têm os terrenos ou os locais na região, em lojas vizinhas. Um negócio, às vezes, gera outros negócios. Então, assim, quando é cultura do varejo, é achar que não é banco, não é receita pronta, Legal. é dinâmico, né? Legal. Como o varejo é, né? O varejo é muito dinâmico. Ótimo. Roberto, deixa eu pegar dois ganchos do que você falou e voltar um pouquinho para o KFC, né? Para o momento do Sim. KFC. Você falou duas coisas interessantes aí. A primeira é essa aí que você terminou, né? Dessa preocupação de ser um profissional do varejo e das suas estratégias de expansão. E eu queria saber como é que, né, você está diagnosticando e planejando isso agora no KFC, no teu novo desafio. E uma outra coisa que eu também achei interessante, você falou, cara, a gente leva de 1 ano a 1 ano e meio para formar um profissional do varejo, ou profissional de expansão, perdão. E você está uns 8 meses no KFC, imagino que trazendo, montando time e tal. E aí, como é esse desafio extra, né? Porque você ainda está. Como é que você acelera essa rampagem do novo business e tal, seja você como executivo, seja o teu time que você tem que trazer, já tendo que, enfim, replanejar ou reestruturar toda a estratégia de desenvolvimento lá do KFC e executar ao mesmo tempo, combinado com essa rampagem aí que você colocou pra gente. Boa pergunta. Vamos falar primeiro do momento da KFC Brasil. A KFC é uma marca que já teve algumas tentativas de implantar no Brasil o sucesso que ela tem em outros mercados. Ela praticamente de fast food. Ela é a segunda marca mundial. Em muitos mercados, ela é a líder, é a marca número 1. Se você vai no Ásia, muitos países do Oriente Médio, África, ela é a marca número 1. E no Brasil, ela não conseguiu o sucesso que ela conseguiu em outros mercados. Recentemente, a antiga master franqueada do Brasil, ela vendeu a Operação Brasil para um operador oriundo do Equador. Nossa empresa, que é a master franqueada, vamos chamar de Grupo Horizonte, que é a razão social que a gente usa no Brasil, mas em muitas reportagens saiu como KFC Chile, que comprou o Brasil. Por quê? Porque o grupo oriundo do Equador começou como um franqueado com uma loja KFC, foi crescendo, depois ele comprou Colômbia e Venezuela, depois tudo comprou a Operação KFC. Sim. Ele comprou Argentina e Chile, e a Ian, dona da marca, conseguiu fazer um bom acordo para que ele adquirisse a Operação Brasil. Porque enxergava, dado o sucesso principalmente do McDonald's no Brasil, da quantidade de lojas que eles têm, que a gente teria um caminho muito grande de expansão, de crescimento, e não só pelo concorrente, mas também pelo mercado em si. Nós somos um dos maiores consumidores da proteína frango do mundo. Nós somos um dos maiores exportadores do frango do mundo. Então, assim, é um mercado emergente, uma economia que está entre as 10 maiores do mundo. Então, ou seja, é um mercado que a companhia americana não entendia como não dar certo até agora. Faltava o parceiro certo, faltava o operador certo. Então, o grupo que veio do Equador e utilizou a subsidiária do Chile para comprar o Brasil, é um grupo, você tem uma ideia, ele tem mais de 1.300 lojas em todos os mercados. Em alguns mercados, eles operam outras marcas, porque bateu no teto a quantidade de lojas da KFC, se abriu outras unidades de negócio com outras marcas, até outras franquias americanas, ou até marcas próprias, ou algum mercado que ele comprou tinha a operação de outra marca, e ele acabou absorvendo com o contrato. Então, esse grupo comprou o Brasil em junho para julho do ano passado. Quando entrou aqui no Brasil, a gente fala muito lá na empresa que a gente é uma grande empresa, com um grande grupo operador, com os olhos o tempo inteiro em operação, em qualidade de operação, mas a gente é quase uma startup aqui no Brasil, porque a gente está tendo que criar todos os processos para o mercado brasileiro. São quantas lojas aqui? Nós estamos com mais de 250 lojas no Brasil. Metade, mais ou menos, operações próprias, metade subfranqueados, perdão. Meio. Fala em espanhol. Eu já estou no portunhol faz tempo lá na empresa.
Tem alguns membros da diretoria que são tem chileno, tem equatoriano, então tem uma galera que a gente mescla até mesmo para desenvolver na língua quando a gente vai falar com as pessoas dos outros países, né? Mas quando a gente fala dos subfranqueados aqui do Brasil, a gente tem uma galera que a gente é responsável por eles como master franqueado. Eu tenho que dar apoio para eles, eu tenho que dar subsídio, até na expansão. Eu tenho que apoiar esses caras, tá? Até porque a marca é uma só. O consumidor não sabe Sim. que a gente está abrindo uma loja própria, uma loja de franqueado. São nossos parceiros no negócio. Quando a gente fala sobre esse momento que o KFC entrou, a gente teve que ir lá atrás fazer o básico nas lojas. A gente pegou muito equipamento quebrado que a gente teve que consertar, muita troca de equipamento. A gente teve que mudar pessoas. Vieram alguns executivos chaves de outros mercados. O nosso responsável por operação, ele tem mais de 24 anos de operação da marca KFC no Equador. Uma pessoa com muita experiência e com muito olho na qualidade, muito olho em gente. A gente também está cuidando muito das pessoas das lojas, nossos funcionários, trazendo gente nova e treinando as pessoas da maneira correta. Outra coisa que a gente fez, a gente vai chegar lá em expansão, mas só para você entender o momento da marca. Sim. Outra coisa que a gente fez foi simplificar o cardápio. Quando você simplifica o cardápio, você simplifica a operação, você ganha qualidade e velocidade. Então a gente tirou alguns itens do cardápio. Essa simplificação, ela foi até num detalhe crucial do nosso negócio. A marinação do produto frango, que era feito com a nossa receita nas lojas, passou-se a ser feito pela indústria. Então ele já vem com o produto pronto da indústria. Isso tira um processo das lojas que facilita muito a operação e facilita principalmente a qualidade do produto e principalmente a uniformidade do produto. O sabor garante que é o mesmo que vai ser servido em qualquer KFC no Brasil. Desenvolvimento de alguns fornecedores novos. Então, assim, a gente teve que repensar a empresa como um todo. A gente está num processo bem bacana como companhia. Tanto é que quando eles me trouxeram, eles tinham uma expectativa de expansão, agora eles já falam de talvez fazer um ramp-up um pouco maior, de mais unidades, porque o público está reconhecendo o nosso sucesso nas vendas e no número de transações. A gente tem um objetivo de acelerar o tempo de atendimento cada vez mais com qualidade. Então, assim, veja bem, a gente tem um percurso muito grande para fazer e no meio dessa confusão toda como companhia, me trouxeram para fazer a expansão e eu entrei na empresa em outubro do ano passado. Quando eu vi a quantidade de lojas que eu tinha que fazer, eu falei com eles assim, uma coisa básica em expansão, pipeline. Você tem que ter um pipeline com antecedência. Você não pode querer fazer as coisas correndo. Não é o certo fazer como a gente hoje, entre aspas, está fazendo, de estar criando o pipeline com a expansão acontecendo, porque o ano está acontecendo. O varejo não vai ficar me esperando. Eu tenho um contrato com a dona da marca, uma quantidade de lojas que eu tenho que entregar por contrato, eu tenho que fazer. E não tinha pipeline de lojas de qualidade. O negócio da expansão não é fazer quantidade, é fazer qualidade. Fazer a loja certa no lugar certo, para o cliente certo. Isso demanda tempo de fazer. Então, quando a gente entrou lá, quando eu entrei, o que eu fiz? Primeiro, um planejamento de onde a gente queria estar, onde nosso cliente estava, e pensar a companhia em 5 anos, e não somente naquele ano que eu precisava resolver o pipeline. Então, quando a gente toma qualquer atitude de expansão de planejamento, para os próximos 5 anos. Houve uma contratação de profissionais com experiência para me ajudar, porque senão, como você falou, é 1 ano e meio para formar um profissional. Mesmo esses que eu trouxe com experiência, vai demorar um Não tem tempinho. rapaz. E eu tinha profissionais lá dentro também de expansão que a gente aproveitou e começou a treinar. Então, a gente começou a montar uns treinamentos muito pesados de técnica de expansão, de coisas básicas de expansão. Por exemplo, você tem que ter uma coisa na sua cabeça que algumas marcas fazem muito bem, a identificação do melhor ponto possível do mini mercado. Se você vai atender o mini mercado, aonde é o melhor ponto possível? Por quê? Esse mini mercado ele vai te dar 70% a 75% das vendas da tua loja. Quem mora
provavelmente a 5 a 8 minutos da sua operação, vai te dar 70% do seu faturamento. As pessoas não comem longe das suas casas, não comem longe do trabalho. Se você tem uma loja que depende, você tem três fatores de categoria de clientes, que é o residente, que é os escritórios e também a parte do comércio. São geradores de fluxo principais que trazem os clientes principais. Na Vila Olímpia, por exemplo, aqui em volta, a gente tem um pouco da mescla dos três. A gente tem residente, a gente tem gente que vem para o shopping, por exemplo, da Vila Olímpia, que está do nosso lado, e a gente tem também os trabalhadores dos escritórios aqui. Mas vai ter lugar que você vai ter somente um deles ou dois deles. Então você tem que pensar qual é a melhor localização para atender esse público desses geradores, que é o motivo deles estarem lá. Vai ter um pouco que vai ser o flutuante, aquele cara que passa um pouco. Mas esse cara que passa, se for um drive-thru, por exemplo, ele vai fazer. O drive-thru, o que que é? Ele é conveniência pura. Então você só vai comprar um sanduíche, uma pizza, um produto de comida perto da sua casa. Porque se você não vai comer no carro dirigindo. Se você demorar muito para chegar na sua casa, vai chegar frio. Então, todo esse racional você tem que passar para essa equipe que estava acostumada a só fazer praticamente loja em shopping, que é onde o KFC expandia antes da minha chegada lá. O desafio que o grupo, quando veio me contratar, me passou a gente está no momento de reinventar a empresa, de qualificar a operação, mas eu preciso levar a marca para a rua. Eu preciso que o consumidor, de uma maneira geral, entenda que o KFC é muito maior do que somente uma loja de praça de alimentação. Quando você vem com esse desafio, você tem um tempo de semear, ensinar, fazer mesmo um trabalho a quatro mãos. Muitos dos projetos iniciais, eu coloquei a mão na massa com a minha equipe. A gente foi junto, ligando para contato, ligando para alguns proprietários que a gente já conhece de outras empresas, para gerar oportunidade. Ainda bem que hoje a gente já está com um pipeline já mais robusto e a gente já está começando a falar de 27 e de 28 dentro da companhia. Porque o certo de uma expansão é você trabalhar com 2 anos de antecedência. Porque no Brasil, quando você faz loja de rua, você tem o órgão público, você tem toda a burocracia de aprovação e obtenção de licenças. Seja licença de funcionamento, seja licença principalmente de obra. Dependendo da capital, você demora mais de 1 ano com a licença de obra. Então, se você não tiver antecedência, você não consegue dar o que os executivos, os donos, os acionistas, todo mundo quer, que é o quê? Previsibilidade. Sim. Quando é que inaugura as lojas, quando é que vai me dar faturamento, vai me dar lucro, para eu conseguir planejar financeiramente o fluxo de caixa da companhia. Você falou em previsibilidade, fluxo de caixa, essas questões todas estão relacionadas muito à área de expansão, e aí entra uma parte bem analítica, Sim. muito embasado em dados. E a KFC, pelo que a gente sabe, e quem você também nos contou, é uma empresa que é reconhecida mundialmente por ter uma base muito forte em inteligência geográfica, Sim. e até você contou de algum case, acho que na Índia, super avançados com inteligência artificial e tudo, Sim. que contribui com tudo isso daí, né? Uhum. Além dessa parte da Índia, talvez você pudesse falar um pouco desse case, tem uma parte também que você falou da previsibilidade, voltando, e tem ferramentas de marketing especificamente que contribuem muito para essas análises. E Sim. você é um cara que, a gente começou aqui, né, 20 e tantos anos, você sempre foi um profissional muito data-driven, de olhar muito para os dados, né? Sim. Como é que você está conseguindo trazer essa visão data-driven para esse time que você está acabando de montar com essa visão de 5 anos? Primeiro, deixando eles à vontade para errar. Não é botando um machado na beira da porta que o profissional vai ter a liberdade de trabalhar e aprender. Entender que eles vão ter um tempo de aprendizado, primeira coisa. E, segundo, a gente direcionar em mercados mais maduros. A gente tem um oceano azul, falando de KFC, de oportunidade de fazer drive, mas a gente já tem um mercado bem ocupado com nossos concorrentes. Então, você direcionando eu vi uma entrevista uma vez do Abílio, que ele falava, Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, onde eu trabalhei, que ele falava que o segredo do executivo é como se fosse um ônibus, mas colocar as pessoas nas posições, nas janelas certas, para o ônibus poder funcionar direitinho. Ou seja, pessoa certa, na posição certa e no mercado certo. Quando você dimensiona a equipe, eu gosto muito da forma que eu aprendi em algumas empresas de regionalizar. Você vai ter um especialista de cada região
E aí, na seleção desses candidatos, desses profissionais que agregaram com a gente direcionou já, eu tenho experiência, Roberto, em trabalhar em tal região. Ou eu nasci no Nordeste, eu nasci no Sul. Então, essa pessoa já tem um conhecimento natural da região que vai ajudar a análise dele e todo o ferramental e todo o ensino que a gente está dando junto para eles. Então, assim, o grupo é sênior, mas do jeito que a gente quer, eles estão aprendendo e está dando uma resposta maravilhosa, muito Tem rápida. uma coisa que vocês viram aqui com a Semiramis, vocês comentaram que tem empresas que o profissional que vai a campo só faz aquilo, encontra o ponto, negocia o ponto e a parte analítica ele tipo nem sabe o que aconteceu. E que vocês pensam diferente. Você pensa Isso, diferente, você está isso. fazendo um profissional mais completo, que Sim. se apoie em ferramental, analítico e também faça o campo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Quando eu entrei na empresa, a gente tinha um profissional de inteligência de mercado que fazia todas as análises e o pessoal de expansão só negociava. Eu falei, não, pode parar. Inteligência de mercado, você vai fazer outras coisas na empresa. O expansão tem que estudar o mercado que ele está querendo fazer a loja. Então, ele vai ter que ser um especialista na utilização da ferramenta do geomarketing, do IA, de qualquer ferramenta que seja, ele vai ter que ser um especialista. Ele tem que conhecer o mercado. Então, isso a gente mudou dentro da companhia, com os profissionais que lá estavam e que permanecem. Isso que eu ia perguntar, se foi possível então fazer esse upskilling deles, aumentar Sim, sim. o skill deles nesse sentido, ou você teve que trocar muito time? Na parte de expansão, não troquei ninguém. Legal. O que que eu falei com eles? Com todas as dificuldades da marca, ou não da marca, mas do antigo master operador aqui do Brasil, eles fizeram uma expansão, eles fizeram boas lojas. Então, assim, saber fazer expansão com boas negociações comerciais, eles sabem fazer. Então, na verdade, eu dei oportunidade para que eles se desenvolvam num ambiente mais correto, mais direcionado, para que toda a capacidade deles venha aflorar, venha para fora. Você falou do mercado da Índia. O mercado da Índia, eu tive contato com a apresentação deles numa convenção do KFC lá fora, no mês passado, uma convenção global de desenvolvimento. Então, vários mercados apresentaram cases de cada mercado. A Índia, ela veio num crescimento, de repente, ela veio num período de uns anos em baixa. Eram dois master franqueados. Recentemente, um comprou o outro, virou uma empresa só, e fizeram com tecnologia, com dados, com ciência, contratando os profissionais certos, montaram um planejamento, começaram a fazer uma expansão que nos últimos 5 anos abriram 1.000 lojas. Então, assim, é um mercado que é meio parecido com o Brasil no sentido de ser várias Índias. São vários mercados distintos dentro do mesmo país, com características diferentes. Se você não tem o dado do geomarketing, e assim, o Brasil tem uma facilidade muito grande, que a gente tem um censo, que ele é todo granulado. Você Cada tem 10 anos. informações, eu sei que a gente está desatualizado, mas nossos colegas da América Latina não têm um censo como o nosso. Então, quando você tem todas essas informações, você usando da maneira correta, você consegue ganhar tempo, evitar erro. Uma coisa que eu falo com uma equipe é mais importante que tomar a decisão de fazer é a decisão de não fazer. Exato. Quando você vai ver um ponto, tem alguma dúvida, tem um negócio que não está batendo, não faça. Não faça. Nosso dinheiro tem nome e sobrenome, seja da marca, seja de quem nos contratou. Então a gente tem que ter um respeito, fazer o negócio como se você fosse dono do negócio. Isso é a primeira coisa para um profissional de expansão. Porque é um profissional que muitas empresas não entendem, as outras pessoas da empresa não entendem profissional de expansão, acha que é um corretor de imóveis, acha que é um cara lá maluco que só gasta o dinheiro da empresa, que abre a loja onde ele quer. Todo mundo acha que entende um pouco de expansão, todo mundo quer dar pitaco, principalmente o cara de operação, o cara de marketing. Todo mundo acha que tem uma ciência por trás. O profissional de expansão, ele é comercial. Ele é um pouco jurídico, porque ele tem que discutir minuta. Ele é um profissional na essência do mercado imobiliário. Então, ele tem que conhecer os valores de metro quadrado da região, de aluguel, de compra. Ele tem que entender um pouquinho ou muito de zoneamento da parte de arquitetura urbana da cidade. Na minha época, no Carrefour, quando eu conheci a Suzana, eu ia na prefeitura com o projeto debaixo do braço, abria a planta e falava com o técnico que me atendia. Eu quero fazer isso aqui nessa avenida. O teu zoneamento diz isso, isso e isso. Eu posso fazer dessa forma? E a gente discutia na prefeitura. Hoje em dia está muito mais fácil.
de você fazer. Você tem muita prefeitura que tem esses dados, inclusive na internet. Você pode estar baixando todo o zoneamento, ver todo o detalhamento, e você contratando a empresa certa para te assessorar de fazer um estudo prévio, você minimiza erros que no passado o profissional tinha que ir lá para a prefeitura evitar. Mas veja que essa quantidade de skills, vamos dizer assim, o profissional de expansão tem que ter, é muito diverso. E no final das contas, é um cara que é o sonhador da empresa. É quem bate o bumbo de crescimento, é quem acredita no negócio, aponta a direção, só gasta. Ele não dá receita. Como Ele não? só Mas se ele não gasta. fizer o trabalho dele, a receita não virá. A receita não vem. Eu brinco muito com a equipe. Eu falei, gente, olha só, não esperem louros. Se a loja vender muito, operações e marketing fez um trabalho É verdade. maravilhoso. Se a loja não vender, quem foi o louco que escolheu esse local? É assim, sempre foi. Mas agora, voltando à questão da IA e tudo mais, né? Quando e você sempre foi, como eu falei, muito data-driven. Quando fica menos o feeling, porque antes era muito feeling, Sim, lá atrás do sim, tempo era o dono da empresa, mesmo um sim. grande varejista, ia lá e falava, a loja é aqui, e o cara acertava. Então, eu sempre brinco que o feeling é difícil você encontrar um recém-formado com um bom feeling. Sim. Demora, porque não é, na verdade, é a IA nossa, a inteligência nossa que vai crescendo o conhecimento e você olha, você já aqui, analisou tudo e já tomou a decisão. Mas essa questão do profissional de expansão, né? Voltando ao que você colocou, você falou de várias coisas que ele precisa ter. Se você tivesse que escolher agora, nesse minuto, tem entrevistas aqui, qual que é a habilidade que não pode faltar num profissional de expansão? Resiliência. Ele tem que ser resiliente e tem que ter uma capacidade analítica e controle emocional muito forte. Falei de três, mas 2 soft e um são, hard. são as básicas. Ele tem que ele não pode se apaixonar por uma localização. Ele tem que entender que é melhor ele dizer um não agora. Tinha um ditado que o meu diretor do Pão de Açúcar falava, é melhor ficar amarelo agora do que vermelho depois. Então, assim, dizer o não é muito fácil para evitar erro. Outra coisa que a gente fez na KFC, que eu já tive isso em outras empresas, é não ser o único responsável pela decisão. A gente trouxe a diretoria para o Boa. assunto expansão. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente implantou lá com um processo, onde os diretores veem uma apresentação de um comitê de investimento e eles depois recebem um documento, eles dão a opinião deles e colocam lá por que que eles estão aprovando. Aquele negócio do ditado de jogador de futebol, do técnico de futebol, eu ganho, você perde, nós empatamos. Não. Todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que empatar, todo mundo tem que perder, todo mundo junto. Porque a expansão, ela tem uma curva de aprendizagem. Então, a gente está abrindo lojas novas de drive no país com um foco do aprendizado da América Latina e de outros mercados da marca KFC. Pode ser que alguns desses pontos não deem um resultado tão bom quanto a gente imagina, e pode ser que outros deem um resultado muito maior do que a gente imagina. Por quê? A gente está Uhum. numa curva de aprendizagem, num modelo novo, que é o drive-thru com a nossa marca, no mercado novo. E isso você tem que retroalimentar. E a próxima onda de expansão, você tem que usar essas aprendizagens para fazer. A IA te pode ajudar muito nisso. Porque IA você vai dando os prompts, você vai dando as informações de como você quer que ela vai funcionar. Então, você tem que, quando a gente contratou a Cortex para fazer ser a nossa ferramenta de geomarketing, mas principalmente com a implementação de IA, da previsibilidade das zonas quentes, dos potenciais de venda, etc, etc, é porque a gente viu uma empresa com conhecimento que vocês têm, experiência que vocês têm de mercado, credibilidade, mas que é uma empresa que tem toda essa mentalidade que a própria essência da IA tem, de se retroalimentar, de Uhum. reaprender, de se reconstruir se for necessário, porque você tem uma curva. Você tem uma curva de implementar a marca e você tem uma curva de expansão. A curva de implementar a marca tem marcas que já mudaram o comportamento do consumidor. Se você for ver um consumidor da Harley Davidson, ele tatua a marca no Verdade. corpo. O Gillette, que é o grande exemplo que todo mundo dá, ele virou nome de produto. A Uhum. marca virou nome de produto. A gente falar, por exemplo, da
da Starbucks na Ásia. Quando ela entrou, eles não tomavam café, eles tomavam chá. Então você teve toda uma curva de penetração de mercado, de formação de uma cadeia de consumidores para você hoje ser um grande vendedor de café. Você mudou o comportamento do consumidor. Você criou uma demanda que não existia lá. Ah, o café é mais parecido com chá, quando é diferente do brasileiro. Não importa, é café. E isso teve um tempo de aprendizagem, de implantação da marca. E tem momentos que você começa a mudar o comportamento do consumidor. Quando você é uma marca tão forte com tanto tempo de mercado. E você acaba virando a referência do seu setor. Então, veja, o profissional de expansão, quando eu falo que tem que ser de varejo, também é isso. Ele tem que ter uma visão não só do negócio que ele vende, ele tem que entender de outras coisas de varejo que está acontecendo em volta dele. O mundo está muito dinâmico. Na nossa época, a gente pegava um contador de pedestre, ia para frente da Nossa loja. época é agora. Então, quando a gente começou, boa, a gente ficava contando o fluxo de pessoas na frente de uma loja. Eu posso usar uma contagem de pedestre? Posso e devo usar, mas eu tenho que ter os dados também. Hoje você pode ter, via celular, via antena, você saber qual é o fluxo que Uhum. está passando lá. Você não precisa mais do contador. Então, assim, a tecnologia, eu vejo que, como todos os setores, ela não vai substituir as pessoas. Talvez ela diminua a necessidade de tantas pessoas, mas ela sempre vai precisar de bons profissionais. Aqui a gente fala, né, de inteligência aumentada, né? Que é essa questão do humano junto com a máquina, aí sim, atingindo o seu máximo potencial, Eu né? acredito muito nisso. Uhum. A máquina precisa dos humanos certos. Se eles não tiver os humanos certos, ela não vai performar da melhor maneira. É. E aí tem toda a questão da ética, que realmente é o humano que vai usar É, aquela ferramenta para o bem ou para o mal, é né? bem isso mesmo. E o varejo, o fast food, é muito dinâmico. Tem marca que vendia um produto X que era ícone e hoje não é mais. Ela teve que se reinventar, teve que trazer inovação. E você falou, por exemplo, drive-thru, uma coisa nova no Brasil. Então, a Sim, própria KFC se reinventa no seu formato de lojas, né? sim. Então, delivery, por exemplo. Fala um pouquinho sobre o delivery no Brasil. A gente tem uma parcela muito importante da Aproveita, nossa só venda. interrompendo aqui, desculpa, Roberto. Aproveita esse gancho da pergunta da Suzana e conta um pouquinho, né? Que você mostrou que esses primeiros 8 meses foram muito de organização da operação, da Sim, cozinha. Então, eu imagino que, né, os próximos 2, 3 anos sejam de expansão, né? sim. De crescimento. Aproveita essa pergunta da Suzana para contar um pouquinho também o que está na estratégia de como expandir, para onde expandir, com que formato expandir, enfim. A gente, antes de olhar para onde ia, a gente tinha que ver como a gente ia fazer. A KFC Brasil tem uma característica que nos diferencia dos outros mercados e até mesmo dos nossos colegas da América Latina. Mais de 70% da nossa venda é sanduíche. A linha de produção de uma cozinha KFC é montada para vender os baldes. Então, assim, até isso a gente teve que redesenhar. A gente redesenhou uma cozinha pensando em facilitar a operação de tempos e movimentos, posição de cada equipamento, para você ter uma linha de produção de sanduíches, com uma parte dedicada aos nossos embalagens maiores, nossos baldes, mas também tem uma parte que tem que ser destinada a delivery, que foi o que ela falou. Então a gente rearrumou isso. A gente recebeu um guide de drive-thru, um manual da Ian, muito pensado em Estados Unidos, aonde você tem um público que ele não tem horas tanto de rush como tem na operação no Brasil. A gente é muito condicionado aí no restaurante almoço e jantar. Então, nos Estados Unidos ele é mais espalhado, porque é um alimento que já está no dia a dia para tudo para o americano. Consome muito fast food. E tem muita marca que não é fast food que já tem o drive-thru. Você tem padaria com drive-thru, você tem comida oriental com drive-thru, é bem diferente do mercado brasileiro. E por conta disso, as lojas que a gente recebeu, elas estavam com uma característica que não seriam adequadas para o mercado brasileiro. Até isso a gente teve que entrar no detalhe, em parceria com os detentores da marca, com a Ian, e ajustar com eles como é que seria o nosso projeto de drive-thru. Quantos carros de acúmulo tem que ter o drive? Quantas vagas de estacionamento tem que ter o drive? As distâncias entre janelas. E a gente fez um trabalho bem legal com a ajuda dos outros mercados, que é cronometrando a operação. O tempo de cozimento nosso de um frango é diferente de uma operação dos concorrentes de hambúrguer, por exemplo. Então, minha posição em quantidade de carros entre as janelas é um pouquinho diferente, porque eu tenho outro tempo.
de entrega de produto. A minha espera tem que ser pensada de uma maneira similar, mas um pouco diferente também. Quando você tem um produto que está demorando, avança e você puxa um outro cliente para depois liberar. Então, assim, tudo isso a gente teve que planejar, a gente teve que fazer do zero. Imagem de loja, fachada. A marca, ela está no momento que ano que vem, provavelmente, de forma global, ela vai ter um rejuvenescimento da marca. Ela está criando várias coisas, testando em alguns mercados. Mas ainda não chegou no Brasil. A gente tem um modelo de loja que a gente teve que entrar num acordo com a ENA, que tipo de modelo a gente ia dar para as lojas do Brasil. Veja que coisas tão básicas que em outras empresas já estava tudo pronto, a gente está tendo um desafio bem legal de construir do zero, com apoio do dono da marca e também do apoio do grupo, que tem a experiência que tem na América Latina nesses mercados, com uma expansão bem sucedida nesses outros mercados. E a gente está criando o nosso modelo para começar a fazer um ramp-up de crescimento. As primeiras lojas drives, nesse segundo semestre, vão começar a abrir no Brasil. Direcionamento, você me perguntou? A Suzana perguntou um A pouco do gente, peso do delivery na estratégia e a nessa. gente tem que olhar com muito carinho para o delivery. Porque tem que lembrar que a gente, diferente de muito fast food, eu não vendo uma carne processada. Eu vendo um peito de frango. Eu vendo peito de frango ou filé sassami, mesmo que você compra no supermercado. Óbvio que eu tenho o meu corte e eu tenho uma receita que dá o sabor que eu marino o frango, mas ele é um peito de frango. Se a gente fala que o Brasil é um dos maiores consumidores de frango do mundo e a gente consome o frango em casa, o delivery com a KFC tem a sua importância muito grande. A gente trabalha com muito carinho com os agregadores, os 3 agregadores que estão no mercado brasileiro, com parceria com eles, e está dando um resultado bem legal para a gente. A gente vai ter novidades agora para a época de Copa do Mundo, com produto novo, com embalagem nova chegando. Não posso dar spoiler para tudo, mas senão o pessoal do marketing me mata. Mas a gente está assim olhando, principalmente se você fala em Copa do Mundo, os jogos vão ser à noite. As pessoas não vão estar nas lojas, as pessoas vão estar em casa nessa Copa. Total. Então, vai ter que ser o delivery ser trabalhado. Então, quem vende hoje alimento no Brasil, aliás, não só alimento, farmácia, qualquer coisa, não olha para o delivery de maneira especial, está perdendo muita oportunidade de venda, né? A gente tem o foco em balcão, ou seja, a loja. A gente tem foco em delivery, tem foco em desenvolvimento e tem foco no digital. Esses focos nossos, esses pilares, eles vão ser O sempre que seria o mantidos. desenvolvimento? Expansão. Expansão. Expansão e engenharia. Tá. Que é um plano de expansão para 5 anos. Para a gente saber onde que a gente quer estar, com que quantidade de lojas que a gente quer estar. A gente já está mapeado. A gente já sabe para onde que a gente vai, onde apontar os canhões. Perfeito. Porque tem um ex-diretor meu que falava, se você não tomar cuidado, o profissional de expansão ele vira um, um macaco louco com metralhadora, ou seja, atirando para tudo quanto é lado e fazendo o que for mais fácil. Aí sim você vira meio que corretor de imóveis. O que for mais fácil, quer fazer rápido, quer bater a meta dele. Aliás, você me lembrou Não de uma funciona coisa assim. do profissional de expansão. A meta dele é número de lojas ou, em alguns casos, você já viu o número atrelado ao desempenho no primeiro ano, alguma coisa assim? Tem que ser atrelado. Tem que ser. A gente tem a meta nossa principal é a abertura de lojas, a quantidade mínima que a gente foi contratado para fazer, que afinal de contas a gente está lá para isso. Uhum. Mas tem que ter Tem qualidade. que ser loja boa. Tem que ser loja boa. Então a gente tem sim meta de qualidade, tem meta de prazo. Uma coisa que a gente está mudando a mentalidade da KFC é evitar abrir loja em dezembro, porque é muito sofrida para a operação no mês que mais vende abrir uma loja nova. Então isso é importante você antecipar os movimentos, os processos, para Até que para o essas lojas consumidor, que não inaugurem vai antes. conseguir ser bem atendido, vem e leva, depois A aquela equipe fica está em em casa. formação, mesmo que você coloque alguns profissionais mais experientes na loja nova, ela tem Tudo muito novo. profissional novo. Uhum. Então, assim, se você joga esse profissional novo em dezembro, onde você tem o maior movimento do ano, é meio cruel com esse profissional. O ideal até inaugurar até outubro, porque desde que inventaram o Black Friday no Brasil, novembro começou a ser um mês muito quente para o comércio. Então, isso é uma outra coisa que na nossa meta a gente faz e uma meta futura. Então, você tem que pensar na quantidade, na qualidade e na meta futura. Ou seja, quantos contratos de loja você tem que assinar para os próximos anos. Isso tem que estar na sua meta, porque é o que eu falei lá atrás.
antecedência de pipeline. Expansão tem uma frase muito famosa, que é location, 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 né? Esse é o ideal. Mas também eu diria que tem pipeline, pipeline, pipeline. Se você não tiver um pipeline robusto, com opções, você não maneja, como gestor, o momento certo de abrir a loja. E você não dá a previsibilidade, que eu falei que é tão importante para os caixas das empresas. Perfeito. E você brincou no começo que se a loja não dá certo, a culpa é do cara de expansão, se Sim. ela dá. Mas assim, location, 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 eu assino embaixo. Mas assim, se não tiver uma boa operação, um bom marketing, um bom produto, um bom preço, um bom atendimento, localização não vai fazer milagre. O que acontece é que ela é muito difícil de mudar. Mais fácil você mudar um preço, um treinamento da pessoa que atende, do que você mudar a localização. A gente aqui na Corte somos especializados em go-to-market. E aí acho que a expansão ela entra muito bem nisso, porque você mesmo falou, você traz todos os diretores para verem aquele documento, entenderem aquilo e meio que assinar embaixo. Assim, toda a empresa será impactada pela abertura de uma nova loja, né? E o que a gente vai fazer lá, que eu já tive isso em outras empresas, é criar um processo de acompanhamento das inaugurações. Está batendo a venda e a lucratividade com o que foi previsto? Ah, está superando. Superou muito, tem alguma coisa errada no teu processo que você aprovou. Porque se superou muito, talvez você dimensionou a loja do tamanho errado. Talvez tivesse uma capacidade de venda maior, que a sua loja está pequena em relação ao potencial do mercado. Talvez o seu desenho de estratégia esteja errado, cabem mais lojas nesse mini mercado. Outro aprendizado, está vendendo menos? O que está fazendo? O que a gente fez no processo decisório que fez com que ela estivesse vendendo menos? O que a gente pode reavaliar? E o que a gente pode, como profissional de expansão, porque se o profissional de expansão ele é especialista no mercado, ele é o especialista da região, ele tem que sentar com operações e marketing e ver o que pode ser feito para buscar aquela venda daquele potencial que os dados mostravam que estão ali. Exato. Então, o profissional de expansão ele tem que entender que ele não faz a contratação da loja e está pronto, resolvido, vou fazer outra. Eu brinco com a minha equipe que é igual o Exupéry, né, do Pequeno Príncipe. Você é responsável pela sua cativa. Tanto no projeto como no locador. Lembra que eu não compro imóveis, eu alugo. Eu vou ter um relacionamento de 10, 20 anos com o locador, é um casamento. Quem foi lá convencer o cara a alugar para mim, esse vai ser o cara que depois vai resolver algum problema com ele, vai tratar da renovação do contrato de locação, vai ter, sei lá, vai ser a cara da empresa para esse locador. E tem que ter uma parceria muito grande nisso, que é o que a gente falou lá dos skills do profissional de expansão. Às vezes ele tem que ser até um pouco psicólogo de locador, porque tem muita gente profissional, mas tem muita gente que não é profissional. Muito herdeiro, tem muita gente que tem um imóvel e não sabe como manusear, ou é profissional demais. Você tem que ter um profissional de expansão que seja a cara da empresa, que represente a empresa. Então, você me perguntou de um profissional de expansão, que eu olho postura, forma que ele comunica, os valores dele como pessoa. Você tem que fazer as coisas certas da maneira certa, sabe? Você não pode enganar as pessoas. Acho que as empresas elas têm uma responsabilidade com a comunidade. E esse locador faz parte da comunidade. O cliente, afinal de contas, ele mora perto da nossa loja, mas ele vai transacionar com a nossa marca, mas a gente faz parte da região dele. Uma coisa legal do grupo, quando eles me procuraram, eles são oriundos de outros países. Na nossa diretoria, a gente tem equatorianos, argentinos, o dono é equatoriano, a gente tem uma galera de outros países que a gente fala. Quando a gente fala do assunto Brasil, minha preocupação era, mas eu não falo tão bem o espanhol. Hoje eu já estou enrolando mais. Portunhol tá O voando. Portunhol está voando. Está estudando um pouquinho. Mas eles falaram para mim, não, o grupo tem que aprender a falar português. Nós viemos no seu país. E o cara de expansão é a mesma coisa. Ele tem que falar a língua do bairro, do consumidor, e não querer que aquele ponto, aquele locador, aquele shopping se adeque a ele. Ele que tem que se adequar onde ele está entrando. Legal. Então, assim, veja que a maturidade de um profissional para chegar nisso vai demorar um ano e meio para você conhecer a pessoa, para você passar esses valores para a pessoa, ele entender que tá bom, você aprendeu a sua vida inteira em outras empresas que era diferente. Aqui a gente quer que seja feita dessa maneira. Quer que seja feito um bom acordo, porque afinal de contas a loja tem que dar lucro.
Mas ninguém vai sair enganando ninguém, porque você tem leis, você tem situações que às vezes protegem, inclusive, um locador. Então a gente tem que saber que esse acordo vai ser bom e duradouro. Não somente achar a loja boa, mas que ela dure. Melhor marca de uma empresa que ela é boa no de expansão é a quantidade de lojas que ela fecha por ano. Se ela fecha muita loja por ano, alguma coisa está errada no processo de expansão. Ou no segmento dela. É o nosso lifetime aqui. É o nosso psicologia. lifetime. Verdade. Cara, infelizmente estamos indo para o final. Na verdade, já estouramos nosso tempo aqui, mas quando o papo Boa. é bom, ele se estende um pouquinho. Mas eu vou me permitir fazer uma última pergunta aqui. Por favor. Você está falando muito de comportamento, né, da nova geração, de rituais, e eu fiquei pensando aqui, como é que vocês estão enxergando, qual está sendo o impacto dessas canetas emagrecedoras e dessas substâncias de emagrecimento e tal, e como é que vocês estão enxergando isso no comportamento, o impacto no negócio de vocês e no comportamento, na estratégia, comportamento do consumidor e na estratégia dessa nova geração que está vindo aí usando isso a 3x2. Isso é um tema? Isso é algo que vocês estão olhando, não estão? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, no KFC a gente não está sendo afetado. A gente, com o crescimento de vendas que a gente está tendo, a Local ou resposta. globalmente? Globalmente eu não tenho informação. Tá. Tá? O que eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, é que eles já estão em outro nível de caneta emagrecedora. Não se usa tanto caneta emagrecedora, está se focando muito no comprimido. Já tem uma. Já tem a solução em comprimido que está abertamente sendo vendida na televisão o tempo inteiro. Esse produto nasceu, e eu posso falar porque eu usei ele durante muito tempo, parei recentemente porque eu vou ter que ver com a minha endócrina qual outra solução que a gente vai ter. E eu posso falar de cadeira, eu não comecei a usar para emagrecer, eu comecei a usar para o controle da diabetes, Diabetes. porque é a essência Sim, total. do produto. Nos Estados Unidos, o que eu pouco pesquisei agora, esses comprimidos não estão focando em diabetes, estão focando Só no emagrecimento. emagrecimento, controle de peso. Então, assim, isso já existia no mercado. Agora só está evoluindo. Isso não vai mudar a relação do consumidor com os produtos. No caso da KFC, o que eu posso te falar é que a gente vende, como eu falei, uma proteína nobre. A gente vende o peito de frango. Então, é fritura? É fritura. Mas sabendo fazer a fritura, ela bem feita, saborosa, com toda a crocância que tem, cuidado que a gente tem, com o equipamento que a gente tem, com o cuidado com a farinha, com óleo de qualidade, ele faz muito, ele não faz mal, ele na verdade faz bem, é um complemento do alimento do nosso consumidor. Então, assim, a gente está muito bem posicionado pelo produto que a gente vende. Legal. Tá? Eu não vejo muito problema, não, em relação a isso, não. Mas nem impacto em demanda e tal, isso Não, foi no sentido. KFC não foi sentido nada. E a gente tem informações de mercado que a gente lê jornal todo dia, o crescimento que está tendo. Sim. Mas na nossa venda, na nossa demanda, não tem tido nenhum afeto. Não Legal. afetou em nada. Maravilha. Roberto, a gente tem uma tradição aqui, né? Tem um dos nossos valores que é curiosidade, né? A gente brinca internamente, né? A gente fala que a gente gosta de ser nerd, né? Em até uma certa medida, de estar sempre querendo buscar aprendizado, aprender e tal. Então a gente sempre tem aqui uma tradição de pedir para os nossos convidados aqui indicar um livro, né? Comentar sobre um livro que foi importante na tua trajetória, que você achou interessante. Então, conta pra gente aí que livro você trouxe pra gente aqui e mostra pro pessoal lá de casa poder ver. A sua produção falou comigo antes e eu indiquei um livro que vocês providenciaram, que me marcou muito, que foi o Steve Jobs, pelo Walter Isaacson. Esse livro me marcou muito porque ele tinha tudo para dar errado. Primeira coisa. O livro ou o Steve Jobs? O Steve Jobs. O Steve Jobs tinha tudo para dar errado. E muitas coisas que ele fez na vida dele, é até a biografia da vida dele, e muita coisa que ele fez na vida dele a gente aprende como não fazer na nossa. E não fazer nas empresas também. Mas uma coisa que ele colocou no livro que me impressionou muito, que acho que para o profissional de expansão é legal, ele ressignificou o ponto de venda, a loja da Apple.
como ele fez com todos os produtos que ele meteu a mão para fazer. A loja não é mais um ponto de venda normal, é um acontecimento, uma celebração da marca. Então, tem que ter um cuidado com aquela loja, com tudo, com a ambientação, com a decoração. E não tinha que ter mais as prateleiras chatas. Tem que ter locais de convite para esse consumidor experimentar o Convívio, né? produto, conviver, ter especialista para mostrar para esse consumidor toda a capacidade que esse produto pode ter. Então, assim, para mim, para um profissional de expansão, o que mais me marcou foi essa parte da ressignificação do ponto de venda. Total. Mas outras coisas que ele fez na trajetória dele, recomendo muito a leitura do livro, que é assim uma leitura leve, mas uma leitura que surpreende, porque ele era uma pessoa com muitas camadas. Ele era vários Steve Jobs. Então ele foi aprendendo com o passar da vida dele alguns comportamentos que não podiam ser mais repetitivos. E na verdade ele foi amadurecendo, né? Ele foi amadurecendo como profissional e como pessoa. E pena que a gente perdeu esse profissional, acho que novo. Ele poderia ainda influenciar muito. Um Posso outro colocar, livro, antes de você falar do livro, um negócio do Steve Jobs, eu dei aula nessa coisa de localização, e aí eu citava ele, porque ele falava assim, quando ele abriu a primeira loja, uma marca relativa, foi muito no começo, ainda não era a marca que é, mas já tinha uma força de atração, e ele poderia ter escolhido um local onde ele forçaria o consumidor a se deslocar e ir até a loja dele. Mas ele falou: não, eu vou abrir a loja onde o consumidor está. isso, Eu não vou fazer ele sair do seu trajeto normal para ir na minha loja. Então, ele isso, também entende do isso. comportamento, e apesar da força da marca, porque tem marcas que se escondem e falam: venham até a mim, né? Sim. Ele não fez isso. E ele tem um casamento muito grande com a mentalidade do profissional que usa os dados. Uhum, Primeiro, saber onde está o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? exato. Onde que ele está? E é ali que eu tenho que posicionar a minha marca, é ali que eu tenho que fazer minha loja. Então, para mim, ele é muito a essência do nosso trabalho nessa parte de loja. Um outro livro que eu trouxe, que é esse aqui, Retail Geography and Intelligent Network Planning. Esse aqui é uma bíblia que eu tenho. Esse aqui eu comprei lá fora, ele não vende, mas pela Amazon consegue. Eu vou fazer propaganda deles, mas já fiz. Você consegue buscar também e importar. Ele está um pouco desatualizado com os estudos de caso, que ele é meio início do ano 2000. Mas o Mas ferramental e os o conceitos estão todos ferramental, o aí. conceito, tudo de expansão está nesse livro aqui. O que é um mini mercado, o que é uma trade area, o que é uma isócrona, o que é uma isocota, e a importância e como usar, como você capta, taxa de captação, tudo da parte técnica de expansão tem nesse livro aqui. E ele foi escrito por professores universitários. Então, ele está escrito de uma maneira didática. Didático. Então, quem é um profissional da área, eu recomendo, mas esse daqui eu recomendo até mais, porque ele fala do que eu disse no início, do profissional de varejo, né? Então, tem várias nuances bem legais aqui da Apple, que ensina muita coisa para a gente e para todas as empresas, eu acho. Maravilha. Isso aí é uma bíblia mesmo. Esse Então, o aqui é uma pessoal Bíblia. sempre pergunta: o que que eu posso ler? Pronto, Esse aqui você conhecia, né? conhecia. Esse livro. Muito bom. Bom, e acho que a gente chegou, né? Infelizmente, ao final. Aí queria ver se você tem algum recado final que você queira deixar para o pessoal que está nos assistindo. Eu só tenho agradecer pela generosidade de vocês terem me convidado. É tão gostoso, foi tão gostoso o papo, foi tão legal. E, como eu disse, quando a gente buscou a empresa de vocês como parceira, não foi à toa. Foi pelos anos que a gente se conhece e pela credibilidade que vocês têm como empresa e como produto final que entrega, mas também pela parte humana que vocês têm. Eu acho, não estou aqui rasgando seda, mas eu acho isso bem legal. É uma empresa leve, é uma empresa. Porque o nosso trabalho é tão pesado, é tão Sim. difícil, se a gente não for leve na vida. E esse eu acho que é o recado que eu queria deixar para as pessoas. Não abram mão do seu valor, não abram mão de quem você é na essência. No final de contas, o que importa são os relacionamentos humanos. A gente passa mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa família. Então, a gente não pode ser uma pessoa no trabalho, ser uma pessoa na família. Então, é isso que eu passo para meus colegas de expansão. Respirem fundo,
porque a pressão é grande em cima da gente, todo mundo pede um monte de loja, um monte de prazo e resultados, mas isso faz parte, isso é o que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa cachaça, é o que nos alimenta, mas sem abrir mão de quem você é, sem abrir mão da sua essência, dos seus valores, da formação que você tem como família, esse laço familiar assim do teu ninho original e também do que você formou num casamento, na sua estrutura atual que seja. Isso é muito importante, porque no final de contas são relações humanas. Então a gente tem que saber lidar com as pessoas, a gente tem que saber respeitar as pessoas. Então, esse que é o recado que eu dou para um profissional de expansão novo que está começando, ou um mais velho que está mais cansado, porque às vezes cansa o trabalho, porque é muita responsabilidade, muita pressão, mas é resiliência e foco no que é o mais importante. E o mais importante é você ser uma pessoa do bem, fazer o bem e construir coisas legais, com pessoas legais à sua volta. Acho que é um pouco disso. E o que a Maravilha. gente tem na KFC é isso, hoje. As pessoas bacanas, fazendo coisa que gosta, com quem gosta e uma marca que a gente gosta, que a gente quer ver ela crescer cada vez mais. Então, eu acho que esse é acho que é um fechamento legal para nossa conversa. Maravilha. Fechamento espetacular. Muito obrigado, Roberto. Foi muito bom mesmo, um papo muito bom, né? Obrigado. Você falou que não tem uma universidade, né? O profissional de expansão se forma no dia a dia. Acho que a gente teve aqui com a Suzana e com você uma aula sobre expansão. Muito obrigado. Foi um ótimo papo. Agradeço vocês dois aqui por isso. Dois Beleza? apaixonados pelo que fazem, né? É isso aí. Isso aí. Obrigada, Roberto. Obrigado, gente. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio aqui do nosso Cortex Talks. Um grande abraço.